Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Teshuvah Total. Eu sou Renato de Prins e trago para você o estudo de um pedacinho da Torá. Nesse ciclo de estudo estamos vendo os rolos da Torá, estamos acompanhando cada livro, né, e em cada livro as porções desse livro para que você possa ter um resumo e também aprender uma forma de fazer o teu resumo, o teu próprio resumo daquela porção, com os tópicos principais, com as questões principais tratadas para te ajudar no estudo anual das porções. Assim, a cada porção você pode fazer o teu estudo e acompanhar de uma maneira mais eficaz o estudo feito no Shabat, tanto o estudo semanal, quanto aquele estudo que você faz cada dia um pedacinho, uma partezinha daquela porção, e no Shabat você faz o estudo completo daquela porção, você entra em alguns detalhes de uma forma mais profunda. Então, a ideia desse estudo, desse pedacinho, é justamente trazer esse método para você. Então, eu já apresentei vários tipos de resumos que você pode fazer e espero também trazer outros tipos para que você escolha qual melhor se adapta a você, ou se você já tem alguma forma de estudar também, também pode seguir essa forma. Simplesmente ajudar, auxiliar o teu estudo. Então, nessa porção que vamos estudar, estudar no momento certo, nós estamos no livro de Vaikra, o livro de Vaikra, o terceiro livro da Escritura, o terceiro livro da Torá, e o livro Vaikra também é o nome da primeira porção desse livro, porque o nome do livro, o nome da porção, é a primeira palavra importante daquele texto. Então, a primeira palavra importante da porção é Vaikra, como essa é a primeira porção do livro. O nome do livro também é Vaikra. Nós vimos então a porção Vaikra, a porção Tzavé. Depois nós fizemos um estudo no Shabat, logo depois da Pessa, a Pessa que cai aqui no anoitecer do dia 14, ou seja, já é no calendário hebraico o dia 15. Então, a lua cheia que cai nesse momento. Então, nós fizemos no Shabat seguinte um estudo especial dessa porção. Não sei ainda qual vai ser o estudo. Lembra que nós estamos fazendo um estudo anterior a esse acontecimento. No momento atual, nós estamos estudando o livro de Shemot, a porção que nós estudaremos neste Shabat, amanhã, amanhã no pôr do sol, nós estudaremos a porção Mishpatim. Acabamos de ver a maravilhosa porção Itrô, com as duas tábuas, nos foram apresentadas as 10 palavras do Eterno, e nós então estamos nesse estudo, mas aqui no resumo nós estamos mais adiantados, que é justamente para você ter o material pronto antes de que entremos no estudo anual do livro de Vaikra. E agora nós vimos também a porção Shimini e as porções Tazria e Metsorá. Agora nós estudaremos também duas porções no dia 12 de Ar, ou seja, 10 de maio, estudaremos duas porções, a porção 29, a Haremot, e a porção 30, Kedoshim. Por que duas porções? Como da última vez nós vimos duas porções. Porque o calendário hebraico é o lunisolar e o calendário gregoriano é solar. Então, para coincidir as datas, essas datas vão se defasando, num período de 2 a 3 anos, e aí se insere um 13º mês no calendário hebraico para que as datas voltem a coincidir. O importante é que o dia 15 de Nissan seja a lua cheia da primavera, aquele momento em que o povo saiu de Mitzrayim, que o Eterno tirou o povo de Mitzrayim
com o braço erguido. Então, naquele momento era a lua cheia, e isso deve se repetir a cada ano. Então a gente tem essa data como uma data onde se iniciam os 7 Moedim do Eterno, as 7 datas especiais, as 7 festas do Eterno, sem contar, logicamente, o Shabat, né? Porque o Shabat é a cada 7 dias, é a festa que nós devemos fazer a cada 7 dias. Então, nós temos esse calendário. Então, nós veremos essa porção, a porção Aharemot, e depois, logo depois, a porção Kedoshim. O Moré que dará esse estudo, ele vai organizar o seu tempo para abordar os temas principais dessas duas porções. Essas duas porções são pequenas. Por exemplo, a porção Aharemot, após a morte, ela tem somente 80 versos. Ela vai do capítulo 16, verso 1 de Vaikra, ou Levítico, né, para você ainda que não decorou os nomes dos livros em hebraico, e vai até o capítulo 18, verso 30. E o nome da porção é Aharemot. Por quê? Porque o Eterno fala para Moshe, né, o Eterno fala para Moshe logo após a morte dos 2 filhos de Aharon. O Eterno fala para Moshe orientar a Aharon, dizer alguma coisa a Aharon após a morte dos seus filhos. Então é a palavra mais importante aqui nessas duas palavras, Aharemot, após a morte ou depois da morte. Justamente a morte de quem? A morte de Nadav e Avihu, os 2 filhos de Aharon, que na porção Shemini, a porção Shemini que marcava então a abertura do Mishkan, né, e eles fizeram que no momento de festa, estavam talvez embriagados, eles acenderam incenso dentro do Ohel Moed, né, e aí da tenda do encontro, e não poderiam ter feito isso, e aí eles foram mortos pelo Eterno. Foram mortos pelo Eterno, e o Eterno orientou a Aharon e seus outros 2 filhos que não se descabelassem, que não arrancassem seus cabelos, que não rasgassem suas vestes por conta daqueles 2, né, que morreram, 2 filhos de Aharon e os 2 irmãos. Né? Então você vê que o Eterno aqui, ele diz para a gente tratar a morte, né, de uma maneira comum. Todos vão morrer, não é preciso tanto sofrimento, a vida continua, a vida segue. Então, se você esperava que o Eterno fosse falar nessa porção sobre o que acontece depois da morte, né, é justamente esse suspense que foi causado pelo nome da porção. Muita gente vem aqui justamente para saber, né, saber o que vai acontecer depois da morte, mas o Eterno não fala nada. Por quê? Porque a Torá é para os dias de hoje, para os dias que a gente está vivo. Enquanto a gente está vivo, a gente pode guardar os mandamentos do Eterno. Depois não tem mais jeito. Né? E nessa porção nós teremos também a Haftará, o livro de Eheskel. Né? Se o Eterno permitir, no domingo anterior nós faremos esse estudo. E também da leitura complementar que vem na Brit Hadashah. São vários textos na Brit Hadashah que estão relacionados com essa porção Aharemot. Essa porção Aharemot, né, que é a 6ª do livro de Vaikra, o Sefer Vaikra, o livro Vaikra, o livro de Levítico, se você prefere em nome latino, né, não tem problema nenhum falar Levítico ou Vaikra, mas é bom se acostumar com o nome em hebraico, porque o nome Vaikra significa e chamou. O nome Levítico significa que esse livro traz muitos assuntos relacionados aos levitas, aos filhos de Levi. Aqui nessa porção nós vamos ver um enfoque muito grande na obediência e na pureza de vida. Nas porções anteriores, nas 3 porções anteriores, que acontecem praticamente simultaneamente, né? No 8º dia, o dia da abertura do Mishkan para fazer as oferendas, e aí o Eterno passa todas aquelas orientações, né, aquelas orientações da pureza no nascimento de uma criança, a pureza na pureza quando
quando a pessoa é afligida por Tsarate, mas isso é tudo em pouco tempo, isso acontece em pouco tempo, né? E ali nós vimos então, nós vimos que o objetivo era separar o santo do profano. E para separar o santo do profano é preciso obedecer aos mitzvot do Eterno, é preciso manter uma vida de pureza, né? Não adianta dizer que obedece e continua tendo uma vida de impureza, comendo o que não deve, fazendo coisas que o Eterno abomina, né? O Eterno aqui orienta sobre os sacrifícios de animais e sobre a pureza sexual, ou seja, não cometer o sexo, né? não praticar o sexo que é proibido pelo Eterno, que é uma abominação, né? Então, o Eterno ensina quais as situações que esse sexo é abominado. Nós temos também aqui o detalhamento de uma importante moed, uma festa, uma data marcada pelo Eterno. Apesar de que a gente chama de festa, mas na verdade essa festa em especial é uma festa de tristeza, de humilhação, né? Não é uma festa de comemoração, pelo menos durante a festa, no final da festa, há um alívio, há uma alegria muito grande percorrendo o coração de todos que guardam esse moed do Eterno, né? Que é o dia das expiações, Yom HaKippurim. Você vai ouvir muitas vezes falar Yom Kippur, né? Uma abreviação que a tradição fez, a tradição colocou esse nome Yom Kippur para que não se confundisse com a festa de Purim, né? Purim, que é uma outra festa que guarda muita semelhança com essa aqui, como nós explicamos tanto na data do Yom Kippurim como na data de Purim, mas o nome que aparece no Tanar, tanto na Torá, nos profetas e nos escritos, aparece sempre Yom Kippurim. E toda essa porção, ela está com o foco na obediência ao Eterno, obediência aos seus mandamentos. Então, nós temos aqui, né, o que o Eterno orienta a Moshe para diz a Moshe para orientar Arão a não entrar no Santo Santíssimo, aquela parte especial do Ohel Moed, né, onde ficava ali a Aron Edut, né, Aron Edut, que é aquela caixa que guarda as duas tábuas. Então ele não deve entrar ali a qualquer momento. Ali precisa ter uma roupa especial, precisa estar paramentado, precisa estar purificado. E só se deve entrar ali nas datas que o Eterno diz para ele entrar. Não é para entrar a qualquer momento. Então isso precisa ser esclarecido. Por quê? Para a gente obedecer, a gente tem que saber qual é a ordem antes. Né? Como é que você vai obedecer uma ordem se você não recebeu ordem nenhuma? Então o Eterno orienta tudo. Né? O Eterno dá todas as suas orientações para que a gente obedeça. E o Eterno diz quais animais serão oferecidos como oferta olá, ou seja, elevação, né? O sacrifício do animal que vai ser queimado no Misbea Neroshet, no altar de bronze. Né? Tanto o animal que vai servir para a elevação de Aharon, lembra que Aharon ofereceu um bezerro, né? Ele ofereceu um novilho lá de ouro para os Erevav lá que queriam um bezerro de metal para adoração, e agora o Eterno manda ele oferecer um bezerro, um novilho, filho de uma vaca, né? Um animal para se elevar, se purificar daquela sua transgressão. E também um animal que vai ser oferecido pelo povo. E o Eterno manda ele pegar 2 bodes para fazer uma oferta ratat, ou seja, uma oferta do pecado, o pecado do povo. E 2 bodes peludos, sem máculas, bodes perfeitos. Né? Eles vão ser, vai ser lançada a sorte sobre eles. E um deles, aquele que receber a sorte, né, será apresentado para fazer expiação por todo o povo. E uma pessoa vai levar esse bode
no deserto para Azazel. E aqui aparece, né, aparece um nome interessante. Né? Então esse bode expiatório é aquela imagem que ficou até os dias de hoje, ou seja, aquele que paga por todo mundo, né? Aquele que todo mundo erra, mas é ele que vai, né, vai receber a culpa. Então o povo todo tinha pecado, mas esse pecado vai ser transferido para o coitado do bode vai lá para Azazel. Agora, quem é ou o que é Azazel? Não sabemos, a Escritura não traz nada sobre Azazel. Aparece 3 vezes esse nome em toda a Escritura, mas ninguém sabe nem o que, nem o quem, nem aonde, né? É esse Azazel. Nós tivemos um estudo em anos anteriores, Moré Marcos Felipe fez um estudo aprofundado sobre Azazel, trazendo aí algumas possibilidades do que seria Azazel. Mas o importante não é se preocupar com Azazel ou com o bode expiatório, como muita gente faz, né? Os místicos gostam muito de bode, de sacrificar bode pelo pecado, porque o bode é isso, o bode é aquilo, mas não, nada disso é verdade, nada disso deve ser feito. Né? Por quê? Porque as pessoas se prendem muito em coisas que são esporádicas dentro da Escritura. O Eterno não fala muito sobre Azazel, mas as pessoas escreveram muito sobre Azazel, sobre o que elas acham que é Azazel. E as coisas importantes que o Eterno ensina várias vezes, repete várias vezes, as pessoas esquecem, as pessoas não prestam atenção nessas outras instruções, só querem tratar daquele assunto que o Eterno diz que não precisa se preocupar com isso. Né? O dia das expiações, o dia do Yom Kippurim, um moído importantíssimo, porque é nesse dia que nós podemos, né, expiar os nossos pecados. Não vamos hoje ter um bode expiatório para nos libertar, mas o Eterno nos ensina como fazer isso. Né? No 10º dia do 7º mês, o mês de Tishrei, o primeiro mês do ano. O primeiro mês do ano, o mês de Tishrei. Então, no 10º dia do 7º mês, nós temos um dia de Shabat, de descanso absoluto. Não se deve fazer nada que seja do nosso dia a dia, do mundo comum que a gente vive. Né? Então, um dia de descanso absoluto para o Eterno. E nesse dia, além de descanso absoluto, é um dia em que humilhamos a nossa nefesh, ou seja, jejum de 24 horas, não se come nada, não se bebe nem água nesse dia. São 24 horas em que a alma vai ser humilhada. É o único jejum que a Escritura traz, né, indicando como importante. As pessoas fazem outro jejum, outros fazem jejum só de comida, outros fazem jejum e só bebem água, outros fazem jejum, só comem alface, né? Uns fazem jejum só metade do dia. Não, esse jejum aqui é o único citado na Escritura e é um jejum de 24 horas sem colocar nada dentro da boca. Então, é um jejum total para a humilhação da alma. É um dia que esse sofrimento, né, que a pessoa vai passar nesse dia justamente para expiar todas as suas transgressões daquele ano. Isso é oferecido a cada ano como um regulamento perpétuo para toda a vida. Deve ser feito isso no 10º dia do 7º mês. Né? Essa expiação, então, é para todo o povo do Eterno vai ser expiado nesse dia. Então, nesse dia, a gente faz expiação por nós mesmos, pelo nosso próximo, pela nossa família, pelo lugar que a gente vive, pelo país que a gente vive, pelas nações, por todo o povo da Terra, por todo o planeta Terra, né, por todas as pessoas. Então nós pedimos ao Eterno que expie as transgressões de todo o povo. E as ofertas de animais, como os animais devem ser oferecidos, e principalmente quando alguém matar um animal caché, um animal adequado, um boi, um animal que tem aí casco fendido e rumina, ele deve ser apresentado como oferta ao Eterno, diante do Mishkan, lá no tabernáculo. Por quê? Porque as pessoas às vezes falam, olha, eu vou fazer meu sacrifíciozinho aqui mesmo, né,
não vou lá no Mexicã. Existe um local, o Eterno determinou que o Mexicã é o local para se fazer oferenda a ele. Né? Então não adianta matar o pobre do animal longe do Mexicã por qualquer pessoa, que não vai ser aceito. Isso é uma abominação. Né? Não fazer sacrifícios, então, no campo. E, principalmente, a instrução aqui que o Eterno repete algumas vezes é que a vida está no sangue, não se deve comer sangue. Então o Eterno repete muitas vezes nessa porção e vai repetir de novo em outras porções que não se deve comer sangue. Todo animal morto, o sangue deve ser retirado dele, deve ser jogado ao solo para que a pessoa não coma sangue, porque a vida daquele animal está no sangue. O Eterno orienta também aqui para que se abandone a idolatria dos povos. Tanto aquele povo que foi deixado para trás, né, o Egito, Mitzrayim, que é aquele povo de onde se saiu, que cometia muitas idolatrias, que adoravam centenas de deuses, quanto os próximos, né? Quando o povo entrar na terra de Canaã, eles não devem fazer as mesmas coisas que o povo que vive lá em Canaã faz. Né? Então, a idolatria que é cometida lá, né? Tudo isso o Eterno ensina. Não fazer o que se fazia antes, não fazer aquilo que eles vão fazer lá. Né? E a gente vai perceber, se você já leu, né? Já leu os profetas, se você já leu o livro de Reis, eles continuaram fazendo muitas adorações a deuses estranhos, né, que o Eterno abomina. Então, o Eterno diz que quem obedecer e guardar as mitzvot do Eterno, ele terá vida. Né? Então, essa obediência, esse fato de guardar as mitzvot do Eterno, é que vai dar vida. A pessoa não terá o sofrimento que tiveram lá no Egito. Né? O povo egípcio, quando passou pelas 7 maravilhas ou 7 pragas, né? Dependendo de como se vê, né? De que lado se está, né? eles sofreram, tiveram muitos sofrimentos. E quem não guarda ou obedece às mitzvot do Eterno passará pela mesma coisa. Quem obedece e guarda terá vida plena. O Eterno também orienta a não manter relações sexuais com pessoas da mesma família, pessoas próximas, por exemplo, pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, o filho do filho ou o filho da filha, a irmã do pai ou a irmã da mãe, a mulher do tio, né? Uma nora, uma mulher do irmão, uma cunhada, né? Uma mulher de um próximo, uma mulher que esteja no seu período de nidar também não deve, né? Não deve participar de nenhuma relação sexual. Então o Eterno é muito firme nesse ponto, né? Não se deve cometer esse tipo de relação, essa relação é abominável. Também, né, ter uma relação com a mulher do pai, por exemplo, o pai fica viúvo, casa de novo, e não se deve fazer, né, ter esse tipo de relação, como fez Reuven. Né? Reuven se deitou com Bilha, que era a mulher do pai, que depois que Rachel morreu. Né? Então, o filho ou a filha do pai ou da mãe, seja natural ou não, por exemplo, o homem casa com uma mulher que tem uma filha, então e não se deve ter relação com essa mulher. Né? Ela é filha da mulher, da mulher do seu pai, ou se o pai e essa nova mulher tiverem um filho em comum, né, que é meio irmão, digamos assim, ou meio irmã, não se deve ter essa relação. Não se deve ter relação com uma mulher e sua filha, com uma mulher e a sua irmã, ou seja, aqui nós vemos lá em Bereshit que Yaakov teve relação com uma mulher e com sua irmã. Então nós vimos lá uma transgressão que foi cometida, várias dessas transgressões foram cometidas, mas aqui o Eterno diz, aquilo não pode acontecer novamente. Né?
não se deve oferecer um filho a Moler, né? Ou seja, isso é uma forma de idolatria, pegar uma criança pequena e oferecer no fogo para um Deus estranho, né? Então isso é uma abominação. Não se deve manter relações sexuais com animais. Então o Eterno diz claramente, né, para não se fazer isso. Deve-se obedecer ao Eterno, deve-se manter a vida em pureza para que se possa obter a santidade, chegar na santidade do Eterno, como nós veremos agora na porção Kedoshim, né? Porção Kedoshim, que vai ser estudada então juntamente com essa porção Aharemot no dia 12 de Ar. Uma porção pequena também, 64 versos, que vai do capítulo 14, verso 1 de Levítico, ao capítulo 15, verso 33. Apenas 2 capítulos. Né? Nós temos porções aí com mais de 100 versos. E Kedoshim é a palavra santos, Kadosh é santo, Kedoshim é santos. O santo aqui não é nome de ninguém, né? Não é sobrenome de ninguém, como nós temos hoje muitas pessoas que têm esse sobrenome, e também não é aquela pessoa que foi canonizada por uma religião qualquer como sendo uma pessoa santa, né? Que tem uma auréola sobre a sua cabeça, mas não, você pode ser santo, qualquer um pode ser santo, desde que obedeça e guarda as mitzvot do Eterno. Nós também teremos o estudo da Haftará, né, da porção dos profetas e escritos que estão relacionados com essa porção, né, o livro de Amós, e também teremos muitos livros, muitos trechos dos livros da Brit Hadashah, se o Eterno permitir, no domingo anterior ao dia 12 de Ar, nós faremos, né? Domingo, eu digo domingo porque é o primeiro dia, né? A gente tem feito o estudo da Parashá logo no início da semana, para que você possa acompanhar durante toda a semana os teus estudos, né? Você já ter estudado a Haftará. Nesse livro, então, né, que é a 7ª porção do livro de Vaiká, a 30ª de toda a Escritura, o Eterno nos ensina como podemos nos tornar santos, vivendo um comportamento ético que ele ordena ao seu povo escolhido. O povo escolhido do Eterno é aquele que segue as suas instruções, né? E o Eterno diz que você pode ser, por quê? Porque ele é santo, e diz para que nós sejamos santos também. Né? A porção começa dessa maneira: sejam santos, porque eu, Adonai, eu, o Eterno, sou santo. Né? Então ele diz que você pode ser santo. Né? O Eterno diz para Moshe dizer isso ao povo: fale ao povo todos que sejam santos, porque eu, Adonai, vosso Elohim, sou santo. Então é dessa maneira que a gente vai ser santos. Como? Seguindo, né? Seguindo as instruções do Eterno. Primeiro, honrar pai e mãe. Nós veremos aqui várias das palavras que foram estudadas no último Shabat, né? Esse último Shabat que estamos estudando no livro de Shemot, o último Shabat, nós vimos na porção Itrô as 10 maravilhosas palavras do Eterno. Então, por exemplo, honrar pai e mãe é a 5ª das palavras. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a face do solo que o Eterno te concede. Então é isso que ele nos orienta. Depois nós temos guardar o Shabbatot do Eterno, a 4ª das palavras, Aoret Yom Shabbat Leika Nishu, lembra-te desse dia para santificá-lo. Abandonar a idolatria, não faça para você objeto de adoração, né, do que está em cima do céu, do que está na terra e do que está nas águas abaixo da terra. Né. Guardar o próximo, ou seja, não ceifar todo o campo, deixar uma parte do campo para que a viúva, o estrangeiro, o órfão possam se alimentar, né, do que sobra no campo.
não roubar o teu próximo, não enganar, não contar mentiras, não mentir, não julgar. E quando julgar, julgar com justiça, sem dar preferência àquele que tem posse ou por pena daquele que não tem nada. Né? Julgar com justiça, conforme a Torá. Então aqui nós temos três das palavras envolvidas aqui, né? Guardar o teu próximo, não roubar, não enganar e julgar com justiça. Não carregar o nome do Eterno para a falsidade, a terceira das palavras. Não discriminar o portador de necessidades especiais, ou seja, não injuriar o surdo e não colocar, né, um obstáculo no caminho do cego. Então, esses dois exemplos são os exemplos mais clássicos do portador de necessidade especial, né? que é o mais crítico, aquele que não ouve, aquele que não enxerga. Mas tem aquele que não se movimenta, não tem a locomoção, tem aquele outro que tem deficiência cerebral, tem vários tipos de necessidades especiais, né? que a gente observa hoje, que já melhorou muito isso, mas durante muito tempo os portadores de necessidades especiais eram muito prejudicados, eram muito maltratados, porque se achava que eles eram portadores de pecado. E o Eterno ensina desde sempre tratar bem essas pessoas, tratar como igual, atender às suas necessidades, facilitar a sua vida, visto que eles possuem necessidades especiais. E aqui nós temos uma frase que Yeshua nos mostra, né, ligada à cesta das palavras: não assassinarás, não odeie teu irmão no coração, repreenda com franqueza. Se for necessário repreender alguém, fale claramente para que ela não cometa tal transgressão, né? Tal erro, tal imprudência. Né? Não odeie o teu irmão no coração, porque basta odiar no coração, você já está assassinando. Então aqui nós temos as sextas palavras. E o Eterno traz um verso que ficou muito famoso pela voz de Yeshua, que muita gente acredita que Yeshua falou esse verso, mas na verdade esse verso vem trazido aqui no capítulo 19, verso 18. Não te vingues e não guardes rancor do filho de teu povo, ou seja, do teu irmão, do teu próximo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ani Adonai. Né? Aqui o Eterno diz que você deve fazer isso porque Ele ordena isso, Ele comanda isso para que a gente faça amar o próximo como a nós mesmos. Então, amar o próximo é justamente responder à pergunta de Caim. Hashomer Ahi Anohi? Sou eu o guardador do meu irmão? Sim, você é o guardador do teu irmão. Ame o teu irmão como se fosse você mesmo. Então essa frase ficou conhecida, muito conhecida, na voz de Yeshua, mas ele simplesmente está trazendo aqui a forma que o Eterno diz, né? Uma das instruções do Eterno que o Eterno diz para que possamos ser santos. Guardar as mitzvot do Eterno. Não cruzar animais diferentes. Não plantar, né? Não semear sementes diferentes no mesmo lugar, claro, no mesmo solo. Não usar roupas de diferentes origens, por exemplo, o linho e a lã. Né? Então nós temos aqui a lã que é animal e o linho que é vegetal. Não colocar roupas, não usar roupas de diferentes origens. Por que isso? Por que não pode? Não pode simplesmente porque o Eterno está dizendo, né, para que não se deve fazer. É assim que a gente obedece os roquim do Eterno. Não fazer simplesmente porque ele diz para não fazer. Esse é a primeira das palavras. Anohi Adonai Elohecha Asher
Terra Eretz Mitzrayim Beit Avadim. Eu sou o eterno teu Elohim que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então ele fez isso por nós, ele sabe que é o nosso, a gente sabe que ele é o nosso Elohim e a gente faz o que ele nos ordena. Não comer dos frutos de uma árvore que foi plantada na nova terra, não comer dos frutos por 3 anos. No 4º ano deve ser oferecido esse fruto ao Eterno e só a partir do 5º ano você passa a comer desse fruto. E assim as árvores vão produzir muito. Né? Não comam sangue. Novamente o Eterno repete, não comam sangue porque a vida estava no sangue. Não praticar adivinhação, não se voltar para médiuns e feiticeiros, não arredondar o cabelo, né, na costeleta e a ponta da barba, não lacerar, ou seja, não cortar o corpo e não tatuar o corpo, não prostituir a própria filha, guardar o Shabatot do Eterno, ou seja, o Eterno repete desde sempre, desde o início, né, desde Bereshit, ele repete que nós devemos guardar os moed, né, os moedim que ele determina para nós. Respeitar o idoso, ou seja, se o idoso se aproximar, você se levanta para ele. Né? Hoje a gente vê que muita gente não faz isso. Né? Muita gente quer aproveitar os momentos ali numa condução, num transporte, né? Ficar sentado, tranquilo, descansando, enquanto pessoas com dificuldade, pessoas idosas, precisam desse apoio. Muita gente não respeita isso. Tratar o estrangeiro como igual a você, porque você foi, né? Porque você foi estrangeiro na terra do Egito. Manter pesos e medidas honestas. Né? Não se deve ter pesos diferentes para o que você compra e para o que você vende. Né? Você pesa menos para pagar menos no que você compra e pesa mais para cobrar mais quando está vendendo. Não é assim. Os pesos e medidas devem ser honestos. 1 quilo deve ser 1 quilo, 1 metro deve ser 1 metro. Né? Então nós temos que ter pureza e conduta justa. Nós devemos praticar esses mandamentos em todos os momentos da nossa vida. E o que acontece se não guardar as mitzvot? Né? O Eterno traz essa instrução no capítulo 20, né? No capítulo 20 de Vaikra, o Eterno nos mostra o que acontece. Por exemplo, se fizer o sacrifício de uma criança, de um filho a Moler, né? A execução da pessoa, praticar feitiçaria, recorrer a médios, também vai ser eliminado do povo do Eterno, vai ser excluído do seu povo. Amaldiçoar o pai ou a mãe, a execução, adulterar com a mulher do próximo, execução de ambos, não é só de um. Né? Lembra lá que Yeshua trouxeram a ele uma mulher acusada, né? Acusada de adultério. E aí pediram para ele julgar, né? O que ele deveria fazer, o que se deveria fazer. Não levaram o cidadão, né? O cidadão não foi junto, só foi a mulher. Então não se pode fazer nada, tem que executar quando houver testemunha. E também Yeshua não era juiz, quem faz isso é um juiz. Né? Então não cabia a ele fazer nenhum julgamento. Então ele diz que aquele que não tiver nenhuma transgressão, aquele que não tiver nenhum ratat, ele que atire a primeira pedra. Né? Manter relações sexuais proibidas, né? Execução dos dois que fizeram a transgressão, ou em algumas das situações, né? Porque existem várias relações sexuais proibidas, nós temos algumas que o julgamento é a eliminação do povo. Né? Manter relações homossexuais, também execução de ambos. Manter relações
com animais, execução de ambos. Então nós temos aqui, né, só um resumo do que é apresentado no capítulo 20, para você ver o peso, né, para você ver quão pesada é cometer alguma transgressão da, das mitzvot do Eterno. Então guardar as mitzvot do Eterno para que se possa viver bem na terra que sobeja leite e mel. Então essa é a instrução. Cumpra, né? Cumpra, guarde as mitzvot, pratique a cada dia as 10 maravilhosas palavras que você vai viver bem na terra que sobeja leite e mel. Nas próximas porções, né, nós temos agora mais 3 porções desse livro de Vaikra, um livro bastante reduzido, né, mas nós veremos aí nas próximas semanas essas últimas porções, né, essas últimas parachutes. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Nos vemos amanhã aqui no Kabbalat Shabbat com o estudo da porção Mishpatim, porção que vai dar continuidade às 10 das palavras. Né? Nós veremos aqui detalhamentos das 10 palavras do Eterno. Shalom, shalom.